ti, e os meus dias sejam pra te adorar. Assim, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que a pessoa mais importante aqui dessa noite, amém? Aleluias. Que felicidade que é sentir a presença do Espírito Santo aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 19. Lucas no capítulo 19. Deus está falando conosco nessa palavra desde ontem na rede de jovens. Hoje o título da mensagem é Reino de Deus em Casa, a parte 2. A parte 1 foi o mês passado, irmãos. Uma das palavras que eu trouxe. Amém? A palavra diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Algumas traduções pode ter alguma figueira, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu, e o recebeu alegremente. Mas no versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Pode se assentar. Reino de Deus em casa. O mês passado falamos sobre uma família dos pais de João Batista. E o engraçado é que ali nós vemos o agir de Deus naquela família. E sabemos que da linhagem ali de João Batista a gente se encontra em Jesus. E um dos meus focos aqui hoje eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus, por ter o reino de Deus em casa, ele foi usado por Deus para trazer o reino de Deus à casa das pessoas. Uma das coisas que eu quero compartilhar aqui dessa vida de Zaqueu que nós acabamos de ler. Primeira coisa, até aonde estou disposto a lutar por aquilo que eu quero. É engraçado porque nesse primeiro tópico aqui, eu lembro de uma história em que, do menino do sofá. Eu lembro que eu passei por um momento muito difícil na minha juventude. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos de idade. E um dia, meus irmãos, eu acordei querendo um sofá para o meu quarto. Falei, eu quero um sofá. Na época eu estava desempregado e a coisa não estava muito boa para mim, mas eu falei, eu quero um sofá. Olha como que quando você quer alguma coisa você consegue. E aquele dia, o nosso amado irmão Dimas, que é o ancião daqui da igreja, dá uma salva de palmas pelos anciões da nossa igreja aqui. A Bíblia fala para nós amarmos os nossos anciões. Amém? E o irmão Dimas, ele tem um trabalho de frete,
Ele tem o trabalho de fazer mudança. E ele me deu um alô naquele dia. Falou, vamos fazer um frete aí comigo. Eu falei, então vamos embora. Tava precisando, né? Então vamos embora. E fui. E naquele dia chegamos a um local em que carregando algumas coisas. E nisso uma das donas ali daquela casa falou assim, tem algumas coisas aqui que eu quero dar embora. Se serve aqui para vocês aqui. Quem conhece o irmão Dimas, para o irmão Dimas rejeitar alguma coisa, a coisa tem que estar muito feia. E ali a gente começou como se diz, a fuçar algumas coisas que tinha entregado pra gente. E ali que tinha o bendito do sofá. Eu falei, meu Deus, o Senhor respondeu as minhas orações, o sofá tá aqui. E ali eu peguei o sofá e o irmão Dimas, ele olhou assim pra mim, rapaz, você vai pegar isso daí mesmo? Eu falei, eu vou pegar. Ele falou assim, só que é o seguinte, o pastor e a pastora não vai deixar você entrar com esse sofá lá dentro não, rapaz, sua casa. Eu falei, mas eu vou pegar esse sofá. O final da história todo mundo já sabe, que cheguei e não fiquei com o sofá. Mas eu tive o gosto de ter, pelo menos por uma horinha ali, o sofá pra mim. O que eu quero dizer com isso? Versículo 3 diz assim, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Só que ele toma uma atitude. Ele tem uma vontade do quê? De ver quem era Jesus. Ele tem uma vontade de conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Só que a palavra fala que ele tem um obstáculo, que ele não podia. Não só dois, né? Por causa da multidão, por causa da sua pequena estatura. Só que ele toma atitude, o quê? E correndo diante, subiu um sicômoro. Eu fui pesquisar a questão desse sicômoro. E um dos significados dele é a questão que ele tem o mesmo significado que a figueira. Só que algumas traduções, a Bíblia vai falar que era uma figueira brava. E quando e figueira brava quer dizer algo grande. Quando a Bíblia fala que algo é grande, é porque é grande mesmo, meus irmãos. Eu fui ver as características dessa figueira. Ela é de 7 a 10 metros de altura. Então eu prefiro acreditar que essa figueira tinha por volta de 10 metros de altura. Só que ele fez o esforço de subir só para ver Jesus. A pergunta que eu faço hoje para você é: o quanto que você está disposto para você ter um encontro com Jesus nessa noite? O que você está disposto a fazer de diferente? Para não ser só mais um domingo. Nossa, eu vou na igreja, sabe? Eu vou lá, vou agradar às vezes o pastor para ele ver minha presença. Não, meus irmãos. A pessoa mais importante aqui que eu falei para vocês no início dessa palavra, dê uma salva de palmas a Jesus. Vocês deram a salva de palmas a Jesus. Por quê? Porque a pessoa mais importante aqui dessa noite. Esqueça de tudo lá fora. Você poderia estar fazendo diversas outras coisas agora, mas você tirou o tempo agora só para tirar esse tempo para sentir, nem se for para sentir a presença do Senhor Jesus, que é a coisa mais importante. E a Bíblia diz que no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele viu esse homem. Sabe, multidão, foi como o nosso pregador disse ontem aqui. A multidão que seguia Jesus não era pouca não, meu irmão. Era coisa de 5, 10 mil pessoas, para mais. Só que Jesus viu Zaqueu por conta que ali ele não estava querendo ver show. Muito pelo contrário, ele queria ver Jesus. Não procura show não, meu irmão. Não procura, sabe, algo para te atrair, que seja material, não. O espiritual, que é o mais importante, que é o nosso amado Senhor Jesus. Amém? A segunda coisa é o reino de Deus, ele traz a salvação. Nós vimos aqui no versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Só que antes disso daqui, no versículo 7, aconteceu algo muito desagradável. Que diz
Diz assim, ó: e, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É aquilo, né? Muitas das vezes a gente pode olhar para nossa vida. Cara, como eu sou podre nas minhas atitudes, como eu sou podre nas minhas ações. Só que Jesus, no versículo 10, ele fala algo assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra quando Jesus fala? Não necessitam de médico aqueles que já são sãos. Eu não sei, meu irmão, eu não sei da sua vida. Eu não sei, mas tenha certeza do seguinte: a solução hoje está aqui. Não sou eu não que você está olhando. Olha com os olhos espirituais, que é a pessoa do Senhor Jesus, é a pessoa do Espírito Santo. E a salvação entra na casa de Zaqueu. E Jesus fala que quando a salvação ela entrou na casa de Zaqueu, eu imagino, meus irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali, o quanto se rebelaram de ter visto essa atitude de Jesus. Religiosos a gente conhece, mas entende do seguinte: é aquilo que nós sempre falamos aqui, que Jesus Cristo, ele não é uma religião, ele é uma vida. Em João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Terceira coisa, o reino de Deus, ele traz a solução para os problemas. Eu vou apresentar outro exemplo aqui para os irmãos. Vai lá comigo em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Mateus no capítulo 8. Mateus 8. Vamos começar aqui no versículo 5. Todos acharam? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele já apresenta dois problemas aqui para Jesus. Se você acha que você está cheio de problemas, pode ficar tranquilo. Hoje é aquele que soluciona, está aqui no nosso meio. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Veja bem, nos dois exemplos, no exemplo passado de Zaqueu, o que Jesus disse? Ó, desce porque eu vou pousar na sua casa. Jesus se ofereceu no exemplo de Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Ele não perguntou se eu posso, não, ele falou, eu vou, ele se oferece. E nesse exemplo, Jesus novamente fala, ó, eu irei e lhe darei saúde. Olha no versículo 8, e o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. A humildade, meu irmão, faz a diferença. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que coisa, né, meus irmãos? A solução dos problemas se encontra em Jesus. E você vê que a fé desse homem, ele não colocou nenhuma barreira em acreditar que apenas uma palavra de Jesus seria o suficiente. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Sabe?
a nossa caminhada com Cristo, ela deve ser movida por fé, meus irmãos. Por fé. Por fé. E nós vimos um exemplo na vida desse homem. Porque se fosse nós, é lógico, quem não queria ter a honra, como se diz, a presença do Senhor Jesus debaixo do nosso teto? Todo mundo queria. Mas esse cara vendo, é porque ali ele sabia que Jesus estava no meio de uma multidão e fala: Senhor, lança apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Agora, a quarta coisa que eu quero trazer para você, que Jesus, ele traz a cura. Eu apresentei os problemas para você e agora eu vou apresentar que Jesus, ele traz a cura. Versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Olha o versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, olha o poder da palavra. Por isso que Jesus, ele fala que ele mesmo é a palavra. João 5:24, na verdade vos digo, que aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para o quê? Para a vida. Vamos continuar lendo. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Eu imagino Jesus hoje em nosso meio aqui, trazendo quem tinha Covid, febre, pode ser o que for, meu irmão. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças. Jesus está aqui nessa noite. O que basta, meus irmãos, é abrirmos o coração. Sabe, é tão das vezes banal, né, ouvir uma pregação dessa, simples. Quantas pregações você já não ouviu falando que Jesus salva, ele cura, ele tem poder para isso, para aquilo. Só que você olha para sua vida das vezes permanece da mesma maneira. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença é a fé. É a fé, meus irmãos. É abraçar. É pular de cabeça, é dar uma ponta na piscina. Falar: Senhor, entra na minha vida, tira aquilo que precisa ser tirado. Sabe, arranca aquilo que tem que ser tirado. Arranca a religiosidade que precisa ser tirada. Foi como eu falei, muitas vezes nós entramos de segunda a segunda, entramos dentro da igreja. Uma vida que já leva, como se diz, uma rotina. E a gente vai para casa, tudo permanece da mesma maneira. Só que Jesus, ele sempre bate a porta, querendo entrar. Deixa eu falar uma coisa para você, ele não pergunta se ele quer entrar. Ele só bate e ele quer entrar. Nós vimos 2 exemplos em que ele se oferece para entrar. Ele é educado, ele bate a porta. Ele bate a porta. Ele não fala: eu posso entrar, não, ele fala: eu quero entrar. Deixa ele entrar. A solução dos seus problemas é Jesus. Hoje nós estamos na sociedade rodeado por uma tal de pandemia chamada Covid, meu irmão. Fica tranquilo, abraça esse Jesus. Ele é a solução de todos os problemas. Mas Mateus, o que eu tenho que fazer para que esse Jesus que você está falando aí, eu já estou há 20 anos, 30 anos dentro da igreja e nada muda. Parece que eu venho e parece que eu só vejo a vida das outras pessoas mudarem. Para que minha família seja salva, para que meu filho que está lá perdido seja salvo. Abra a sua Bíblia comigo então, em Atos, no capítulo 16.
versículo 30. Atos 16, 30. Que decisão simples, né? Mas que faz total diferença. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Lembra da história do carcereiro falando para Paulo e Silas? A pergunta que ele faz: e tirando-os para fora, diz: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Olha o versículo 34. Já pode se colocar de pé, meus irmãos, por favor. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Deixa eu falar para você, mesa é lugar de comunhão. Vamos continuar lendo. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em quem? Em? O que fez a diferença foi receber Jesus Cristo. Nessa noite, a própria pessoa do Senhor Jesus se faz presente no nosso meio. Mas Mateus, eu não estou sentindo nada. Então abra mais o seu coração, porque Ele está batendo na porta, Ele quer entrar. Foi como eu falei, você não pode ficar esperando uma pergunta. Ele só bate e Ele fala: eu quero entrar. Eu quero entrar, fazer morada, eu quero ceiar com você. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ter encontro com você. E nós vimos que basta querer, meus irmãos, basta querer. Lembra, Zaqueu quis subir a árvore. A multidão e a estatura não foram suficientes para parar ele. Queira ter um encontro com o Senhor Jesus essa noite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós vimos exemplos aqui na palavra do Senhor de pessoas, meu Pai, que receberam, meu Pai, a solução para os problemas, a solução, meu Pai, para as dificuldades, através da palavra, Senhor. Meu Deus, nesse momento eu te dou liberdade, meu Pai. Nós damos liberdade para o Senhor agir em nosso meio, meu Deus. Espírito Santo de Deus, sabemos que vivemos dias difíceis, dias corridos, meu Pai, em que muitas vezes o materialismo tem tomado conta, meu Pai, da nossa vida. Só que Espírito Santo de Deus, não deixe, meu Pai, que o ativismo, meu Pai, toma conta da minha vida, a ponto, meu Pai, que eu esqueça as coisas principais, meu Pai, que é aquilo que, meu Pai, a Tua palavra diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Pai, eu quero ter a mesma atitude que Josué, meu Pai, e que não importa, meu Pai, o que os outros querem, eu quero que eu e minha casa sirvamos ao Senhor, meu Deus. Espírito Santo de Deus, entra, meu Pai, na minha vida, retira aquilo que tem que ser tirado, meu Deus. Faça a diferença dentro da minha casa, meu Pai. Faça a diferença, meu Pai, dos meus vizinhos, Espírito Santo de Deus. Meu Pai, que as pessoas vejam a diferença em mim, na minha família, meu Pai. Que as pessoas vejam a diferença da igreja, Espírito Santo. Pois a igreja, meu Pai, é o meio, meu Pai, de cura, meu Pai, para a sociedade. Porque a igreja que leva a palavra, meu Pai, a essa sociedade.
Espírito Santo, entra nas universidades, meu Pai. Sabemos que o futuro da nação são os jovens, Espírito Santo. Entra, meu Pai, no meio dos familiares, da juventude, meu Pai, dos adolescentes. Espírito Santo, o ponto principal, meu Pai, da sociedade é a família, meu Pai, é a casa, Espírito Santo. Entra, meu Pai, dentro de cada casa, meu Pai. Soluciona os problemas, meu Pai, que tem que ser solucionados, meu Pai. Faça o milagre, meu Pai. Nesse momento também oramos, meu Pai, para as pessoas, meu Pai, que se encontram, meu Pai, no leito de uma UTI, meu Pai. Meu Pai, temos nomes, inúmeros nomes, meu Pai, de pessoas que precisam de oração, meu Pai. Nesse momento, Espírito Santo, entra com providência, meu Pai. Entra com providência, meu Pai. Como aquele centurião disse, meu Pai, basta uma palavra do Senhor, meu Pai, e todos serão curados, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, como aquele homem disse, eu tenho, meu Pai, eu tenho poder para fazer isso e aquilo. Meu Pai, sabemos que dinheiro, meu Pai, pode solucionar problemas, mas não pode solucionar todos. Mas o Senhor pode, meu Pai. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Oh, Espírito Santo de Deus, age no meio da tua igreja, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade, Pai, o Senhor tem liberdade. Oh, aleluia. Vieste a mim, escutei tua voz, tudo deixei somente por ti, razão de viver encontrei em ti. Tu és o caminho que quero seguir, derramaste teu sangue, sofrestes por mim. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma, sempre te amarei. Minha vida te dou, eu te servirei, em tuas promessas esperarei. Me humilho ante a ti, quebrantas meu ser. Tu és o Cristo, te adorarei. Derramaste teu sangue, sofrestes por mim. Lá na cruz te encontrei, não pude evitar chorar aos teus pés. Salva-me, limpa-me, restaura minha alma,
ti.